Meu nome é Carlos Jander Mendes Loyola, conhecido como Apóstolo Jander. Eu vim de uma cidade chamada Forquilha, do estado do Ceará. Mais precisamente de um sertão, de um distrito da cidade de Forquilha chamado Salgado dos Mendes. Fui criado sem pai, não tive infância, até porque mamãe teve 8 filhos. E naquela época muito trabalhoso, muito dificultoso, não havia aposentadoria. Imagina só, um lar com 8 filhos, sem pai. Então eu costumo dizer que a minha mãe foi mãe e pai, porque a velhinha lutou, batalhou, sabe, para poder criar todos nós. Olha aí, acabaram de escanear, não aparece na Olha aí obra. a visita. Aí. Era aí, ó. Já deu uma surpresa. Não aparece na obra. Deus abençoe, meu filho. Deus abençoe. Eita glória! Vi tanta criança. Olha a novidade, não aparecendo aqui na obra aqui. E assim, eu vou dizer, meu filho, Vem uma que eu novidade tô nada dessa vez, eu vou lá. na Porque minha Jesus Cristo, meu filho, é um filho de Deus, abençoado por Deus, nasceu assim para ser de Deus. E quando ele era menino, ele era mesmo quietinho? Era, toda a vida, nunca me deu trabalho. Popular dava assim umas lapadinhas. Não pouco, né, mãe? Não, era pouco, era para não fazer aquilo errado. Para hoje eu ver que o que é que ele é hoje na minha vida, que me dá muito gosto. E se os outros fossem igual a ele, para mim eu já estava no céu. E essa igrejona que ele está construindo aí, o que é que você diz? Achei que era muita fé em Jesus Cristo, criatura que faz uma obra desse tamanho. Só com a fé, com a coragem, com a força de trabalho, saúde que ele tem, Jesus vai dar mais. Eu me admirei muito, porque é muito grande a igreja, o tempo que ele vai fazer, mas tudo é mandado por Deus, o nosso Senhor Jesus. Esperada, desejada, tão chorada, que está chegando uma novidade, uma novidade. Uma novidade. E aos 12 anos de idade, eu comecei a trabalhar como padeiro. Eu trabalhava vendendo pão, entregador de pão. Então eu saía da cidade de Forquilha para o distrito de Trapiá, 18 quilômetros. 18 quilômetros de bicicleta para um jovem de apenas 12 anos, né? Meus amigos diziam que eu só tinha cabeça, bucho e osso. Porque com 12 anos de idade vendendo pão, acordava 4 da manhã para estar 6 da manhã no distrito de Trapiá, que pertence à cidade de Forquilha. Então imagina-se só, 18 quilômetros para ir, 18 quilômetros para voltar. Não era fácil, não era fácil. Então trabalhei 3 anos nesse rojão. Tudo isso para poder ajudar a minha mãe com as despesas do lar, com a sobrevivência de todos nós. Aos 15 anos, naquele tempo, não havia conselho tutelar. Então minha mãe, ela veio até Sobral, foi ao juizado de menor e pediu ali uma licença para que eu pudesse, uma documentação para que eu pudesse viajar ao Rio de Janeiro, porque o sonho de todo mundo naquela época era poder ir para o Rio de Janeiro, para poder trabalhar, ganhar algum dinheiro e poder ajudar a casa, né? Ajudar a família. E assim eu fiz. Fui para o Rio com 15 anos, sofri demais, comi o pão que o diabo amassou, fui muito humilhado, até porque eu acordava 2 da manhã e tinha que estar no trabalho às 3 da manhã. Então o trabalho era de 3 da manhã às 3 da tarde. Trabalhei por 5 anos sem férias, sem tirar férias, nesse rojão. Aos 20 anos de idade eu volto do Rio de Janeiro para o Ceará, mais precisamente para a cidade de Forquilha, e ali eu começo uma trajetória onde eu começo com um bar, e ali eu começo com um bar, um pequeno bar, que um irmão meu me concede, meia caixa de cerveja, meia caixa de empioca e meia caixa de coca. Isso foi o começo da minha vida, foi o começo do meu comércio. E ali foi o tempo que eu casei com a minha esposa, com a Bispa Madalena, e a gente iniciou então uma trajetória de vida. Com 1 ano de trabalho duro, a gente já tinha um bar e uma pequena mercearia.
para que todos entendam, a mercearia é onde se compra produtos para casa, para alimentação, bem como higiene. E ali já tínhamos um bar e mercearia. Com 2 anos, eu acabei o bar, só tinha agora uma grande mercearia, que chamada de mercadinho. E aí, com 3 anos, a gente já estava com mercearia e um depósito na cidade de Forquilha, um depósito de bebidas. A gente chegou a atender, chegamos a atender todos os festivais de quadrilha na cidade de Forquilha, chegamos a atender todo o carnaval, os 4 dias de carnaval, chegamos a atender também os festejos religiosos da cidade de Forquilha. Então, adquirimos uma estrutura grande para poder suprir as necessidades de todos. E com o passar do tempo, em torno de 3, 4, 5 anos de trabalho duro, a gente já tinha F4000, já tínhamos Pampa, já tínhamos moto, já tínhamos carro de passeio, tínhamos 3, 4 imóveis. Foi o tempo que eu conheci a Cristo e tudo mudou. Tudo passou a mudar na minha vida. Conheci a Cristo e eu continuei com o depósito, continuei naquela vida secular, continuei ali. E quando foi um belo dia, uns amigos me convidaram. Vamos ao monte? Vamos orar no monte, buscar a Deus, falar com Deus? E eu disse, vamos então, vamos ao monte, vamos. E eu fui ao monte. E aquele monte, então, foi definitivo para a minha vida. Ali eu posso assegurar que houve um antes e um depois. Cristo naquela noite falou comigo. Ele veio diretamente ao meu coração e disse, Jander, abre mão de tudo por algo maior. E esse algo maior seria resgatar as almas para o seu reino. E ali eu pude entender perfeitamente o que Deus me passava, o que Deus me pedia, de tal maneira que eu não pude recusar. Ao descer daquele monte, cheguei no dia seguinte e falei para minha esposa, olha, Deus me deu um direcionamento, um novo direcionamento. Eu tenho que mudar de vida, eu tenho que abrir mão de tudo. E por isto que Deus me mostrou. É interessante porque Deus mostrou a mim e agora, como convencer minha esposa acerca disso. Porque eu conheci o Jander com meus 14 anos de idade e foi muito difícil o início do nosso relacionamento. Mas como foi meu primeiro amor e ali eu vi um amor verdadeiro, tanto de mim por ele e dele por mim. E foi quando a gente começou a viver um momento mais difícil da nossa vida. E foi quando a gente conseguiu um salto. E ao mesmo tempo, foi quando o Jander conheceu Jesus. Quando eu digo Jander conheceu Jesus, foi quando ele chegou até a mim e falou, minha filha, a partir de hoje eu vou seguir uma nova vida, uma nova história. Porque Deus está falando no meu coração. E eu sem entender o que era uma nova vida, uma nova história. E eu perguntei a ele como assim. E ele disse, a partir de hoje, eu não trabalho mais com bebida, eu vou seguir minha nova vida. E eu perguntei a ele o que era, ele explicou para mim. Eu naquele momento sem entender, e eu pensei, meu Deus, eu vou perder tudo. Não está certo. Eu pensei assim, eu não pensava como ele. A minha história, eu costumo sempre dizer que a minha história se parece muito com a do jovem rico. Está escrito na Bíblia, que é a palavra de Deus, que fala acerca de um jovem rico, que herdou tudo, e muito rico. Um dia ele chega diante de Cristo e diz, bom mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Então Jesus chegou para ele e disse, abre mão de tudo quanto tens, dá aos pobres, volta e terás um tesouro no céu. Aquela palavra soou triste para aquele jovem, porque ele sendo rico, dono de muitas propriedades, não teve ele coragem de abrir mão do que tinha por algo maior, pelo sonho, pelo projeto de Deus. E já o meu caso, eu tive coragem, graças a Deus e ao Espírito Santo de Deus, porque não é fácil.
sair do zero como eu saí, né? E agora já estou casado, constituí família, eu já tinha 2 filhas. Então ter que abrir mão de um patrimônio avaliado em quase 300 mil reais, abrir mão de tudo isso por um projeto que Deus me mostrou. Eu me espelho muito na história de Abraão. A Bíblia também fala da história de um homem que tinha 75 anos de idade, o nome dele era Abraão, e um dia ele em Arã ouviu a voz de Deus, onde Deus dizia: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para uma terra que eu hei de te mostrar. E a Bíblia relata que Abraão abriu mão de tudo e seguiu, abraçou esse projeto que até então ele não conhecia. Eu me espelho também muito nessa história. E assim eu fiz. Cheguei para minha esposa e essa parte me comove muito. Por quê? Porque minha esposa até então ainda não era evangélica, não era crente, não estava professando a mesma fé que eu. E quando eu chego e digo para ela: olha, filha, Jesus me pediu isso e eu vou ter que abrir mão disso para que eu possa agradá-lo, para que eu possa servi-lo, para que ele possa também me honrar. E foi difícil para ela, porque, como disse, repito, abrir mão de um patrimônio para quem não tinha nada, para quem batalhou tanto, ela do meu lado me ajudando a conquistar isso. Nós não éramos ricos, mas nós tínhamos um patrimônio bom. E ali eu meti cara, acabei com tudo. Me emociona por quê? Porque minha esposa a princípio não entendeu, ela se abateu com tudo isso e chegou ao ponto de a gente até mesmo se separar. E quando eu vi que ele estava determinado, eu com 2 filhas, uma de 4 anos e uma de 2 anos. Eu mandei ele escolher, ou ele escolhia Jesus ou eu. E ele disse que a partir daquele momento ele escolhia Jesus. Aí a partir daquele momento eu disse que escolheria a minha família, meu novo rumo, minha nova vida. É porque o comentário que se rolava na cidade de Forquilha é que os crentes tinham lavado a minha mente. De que os crentes tinham trabalhado na minha mente para me abrir mão de tudo, para me jogar tudo fora. E ela, por um instante, ela querendo o meu bem, mas sem entender, ela achou que eu estava caindo na onda mesmo e perdendo tudo, jogando tudo fora. E ali ela teve que ir embora, ali foi um dos dias que eu jamais vou esquecer. E foi um momento que nunca saiu da minha cabeça. Foi quando eu peguei minhas 2 filhas. Nessa época eu não liguei nem para mala, para nada. Eu peguei 2 sacolas, coloquei o necessário e eu falei assim: pois já que ele está dizendo que vai seguir a nova vida, eu vou seguir minha nova vida. Será que eu posso mesmo levar minha bis? E ele só balançou a cabeça assim, né? E eu peguei minhas 2 filhas e fui para casa da minha mãe. E quando eu cheguei na casa da minha mãe, passou um filme na minha cabeça. Passou um filme de eu querer até tirar minha própria vida naquele momento. A minha filha mais velha, de 4 anos, ela perguntou: mamãezinha, por que você está chorando? E eu sabia que ela não ia entender. É porque a mamãezinha está sentindo dores. Mas ela não ia entender a dor que eu estava sentindo. Quando foi no outro dia, foi que eu cheguei para minha mãe e falei para minha mãe. E minha mãe só me ouviu, não falou nada, disse que a casa estava aberta. E dali então foi 30 dias de sofrimento. E quando faltava... Eram uns 25 dias que eu tinha saído da casa do meu esposo. E algo me incomodou. Porque não é fácil você ver a sua esposa saindo de casa com uma filha nos braços e a outra puxando pela mão e você com vontade de mandar ela voltar, com vontade de dizer fica, mas ao mesmo tempo você tendo que acatar aquela voz que você ouviu que vinha do céu. Eu não tinha dúvida, porque se até então tivesse dúvida eu tinha jogado tudo fora. Mas como eu não tinha dúvida de que foi Deus que falou, por meio do seu Espírito Santo ao meu coração, eu suportei como quem diz, ela foi, mas volta.
E de fato foram os 30 dias mais longos da minha vida. Aí foi quando eu, bem devagarinho, eu imaginei assim, eu vou entrar na minha casa quando ele estiver na igreja. Eu imaginei assim. Aí era mais ou menos umas 7 horas da noite. Eu sabia que ele ia sair. Aí quando ele saía, e ele tinha o costume de deixar a porta aberta e só encostada. Se caso fosse preciso pegar alguma coisa, os meninos voltavam para pegar. Aí eu, com vergonha de voltar para casa, os vizinhos ver, eu peguei as 2 meninas e imaginei assim, eu vou voltar para casa quando ele estiver na igreja. E foi exatamente quando eu voltei. Aí eu fui para casa, aí cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi realmente cozinhar, fazer janta. Eu estou no depósito e de repente eu sinto aquele cheirinho de comida fresquinha. E eu digo, Jesus, quem está na minha casa? Eu não tenho empregada. Então eu saio para ir conferir o que é aquilo na cozinha, porque a cozinha ficava nos fundos do depósito. E quando eu chego lá, ela está preparando um almoço delicioso para a gente. E ela diz assim, filho, eu voltei. E eu olhei para ela e disse, mas para mim você nunca tinha saído de casa. E um momento muito emocionante quando ele chegou. Foi muito lindo, meu esposo me abraçou, foi uma coisa assim, um momentâneo que eu não vou esquecer desse momento. Mas não para por aí, porque eu pensei que ali tinha acabado todos os problemas. Mas ali foi quando eu vim enfrentar muitos problemas, muitos obstáculos. Aí foi quando, até aí então, o Jander não tinha se desfeito de nada, apenas do depósito de bebida. O depósito de bebida era o comércio que a gente sobrevivia, era estouro de venda. Aí foi quando ele começou a se desfazer do que a gente tinha. Ele começou a vender carro, ele começou a vender as motos, ele começou a vender os imóveis. E aquilo dali, eu não queria aquilo para mim. Mesmo eu voltando para casa, eu não aceitava ele vender. Jesus não quer. Eu falava isso para mim, Jesus não quer que eu perda tudo que eu tenho. Aí foi quando ele disse que tivesse de ser, ia ser, mas se fosse para vender tudo, ele iria vender tudo. Aí eu falei assim, Jesus, mas nós vamos passar fome? Aí foi quando eu fui enfrentar o emprego na Grindene. Aí foi o momento mais difícil da minha vida. Mas eu disse, Jesus, se o Senhor está na minha vida, se o Senhor quer que o meu casamento vá para frente, me ajude. Eu não quero ver minhas filhas passar fome. Porque para mim, eu botei na minha cabeça que as minhas filhas iam passar fome. Aí eu fui para a Grindene. Eu nunca tinha trabalhado de funcionário. Eu nunca tinha saído para trabalhar fora. Toda a vida eu trabalhei para mim. Aí eu fui para a Grindene, fui aprovada. Sempre quando eu chegava, o Jander já tinha saído. Porque era o começo de obra e ele não parava em casa. Aí quando eu cheguei, ela falou assim, mamãezinha, bote o meu leite. Aí eu chegava já cansada, já estressada. Aí eu falei assim, minha filha, como é que você vem pedir leite? Depois que o teu pai aceitou Jesus, teu pai ficou louco, ele não tem juízo não. Aqui não tem leite, aqui não tem café, aqui não tem açúcar, aqui não tem nada. Eu vim me converter com o que a minha filha falou pra mim. Ela olhou pra mim e disse assim, mamãezinha, mas não tem problema não. Nós vamos passando pela prova dando glória a Deus. Porque na época era um louvor do Lázaro que era muito ouvido na igreja. E a gente ouvia muito esse louvor do Lázaro. E ficou na cabeça dela. A gente cantava demais. Eu vou passando pela prova dando glória a Deus, glória a Deus. Isso aí ficou... Olha, esse momento aí,
eu disse com Deus mesmo, sentada no chão, Senhor, nunca mais, a partir de hoje, nunca mais eu vou murmurar. Eu vou aceitar tudo que vier de ti. Na minha vida eu vou aceitar. E a partir daquele momento eu determinei na minha vida que eu ia aceitar Jesus, que eu ia servir a Deus, eu ia ser uma mãe de exemplo para minhas filhas na igreja, porque eu botei no meu coração, se eu não fosse exemplo para minhas filhas, quem iria ser? Então, aquilo dali foi que me incentivou. E também, quando eu comecei a olhar para ele, para o Jander, eu comecei, foi algo assim tremendo. Foi quando eu comecei a olhar para ele, olhava para ele e dizer assim, mas como é que pode? O Jander bebia, o Jander namorava, o Jander judiava comigo quando bebia e eu nunca disse nada. E agora ele aceitou Jesus, ele se arruma para ir para a igreja, eu pensando só comigo. E eu tô achando ruim e murmurando. Não pode. Eu mesmo conversando comigo. Aí quando foi um dia ele se arrumou-se e disse assim, bora para a igreja? Até aí eu não tinha aceitado Jesus. Aí eu falei assim, eu não vou não. E ele, vamos, você vai do jeito que você tá. Você vai do jeito que você quiser. Eu era uma mulher muito vaidosa. E eu botava na minha cabeça que se eu fosse para a igreja, chegasse lá, as irmãs iam me apontar. Se eu fosse mais arrumada, né? Aí foi quando ele disse assim, você vá do jeito que você quiser. Quando ele falou essa palavra, que ele foi para a igreja, eu nunca esqueci desse dia. Aí eu, então se eu posso ir do jeito que eu quero, então eu vou. Aí ele foi, eu me lembro como se fosse hoje, eu me arrumei, eram umas 7h30 da noite, eu cheguei na igreja 8 horas. Ele foi primeiro do que eu arrumei as duas meninas e fui. Aí eu fui porque ele disse que eu podia ir do jeito que eu tava, né? E eu gostava, eu era muito vaidosa. Fui muito bem recebida na igreja. Então, a partir daquele momento, eu aceitei Jesus na minha vida. Jesus, a partir daquele momento, eu vi Jesus transformando a minha vida. Porque hoje eu louvo a Deus pelo esposo que eu tenho, pelo pai das minhas filhas, porque ele é pai, ele é esposo, ele é pastor. Hoje ele é um exemplo de marido. Eu não tenho palavras para dizer para Deus assim, porque hoje a minha maior gratidão na minha vida é o Senhor Jesus. Porque até aqui me ajudou o Senhor. E tudo que hoje vier para a minha vida é Deus na frente. Porque eu sou grata a Ele por tudo na minha vida. Porque até aqui nos ajudou o Senhor. E eu tenho um projeto com Deus. A construção do mega templo. Porque a única coisa que nos restou do tempo que a gente era de forquilha. Porque eu creio que aquilo não era para minha vida. Aquilo dali veio, tudo que eu tinha veio para mim poder perder e conhecer Jesus. E eu disse para Deus, eu lembro que eu falei para ele assim, eu aceito você vender tudo. Eu só não aceito você vender a casa das minhas filhas. E quando ele iniciou esse projeto da Casa de Todos os Povos, eu falei com Deus mesmo, Jesus, a casa não é das minhas filhas. A casa a partir de hoje é tua. Então eu creio que o Senhor Jesus é que vai nos dar vitória até o fim. Nós temos hoje 25 anos de casado e quando Deus me chamou foi há 12 anos atrás, ou seja, nós tínhamos 13 anos de casado. Quando Deus me chamou, tínhamos 13 anos de casado e ela já me conhecia bem. E nesse dia ela tirou toda a conclusão, ela tirou toda a dúvida que havia acerca do chamado de Deus na minha vida. Ela disse, eu vou voltar para casa. Dias depois ela me falou isso. Eu vou voltar para casa porque, de fato, quem falou no coração do Jander foi Deus. E ela voltou, estamos felizes até hoje, 25 anos de casado, para a glória de Deus. Merenda às 3 da tarde, janta à noite, durmo, sonho, igreja. Eu sou muito focado nisso aí, muito focado. Eu atribuo o meu sucesso a esse tipo de coisa, porque foco é muito importante. Não desfocar jamais. Quem desfoca não chega onde quer. Os objetivos da vida só são alcançados para quem tem foco.
acima de tudo, foco. Você tem que saber. Há uma linguagem bíblica, para que alguns evangélicos que nos assistem entendam. Há uma linguagem bíblica que diz assim: a tua visão, os teus pés melhor te levarão aonde a tua visão alcançar. Então isso é foco. Então quando você tem foco, você sabe aonde quer chegar e com a fé ela te leva lá. Então é importante, quem quer vencer, seja na área financeira ou espiritual, é necessário ter foco. Esse ministério, ou por que não dizer esta igreja pentecostal Deus Proverá, onde o milagre acontece, ela surgiu na cidade de Forquilha, mais precisamente no ano de 2007, no dia 5 de abril. Começamos com apenas 7 pessoas. E de lá para cá, Deus foi dando crescimento. Deus foi dando crescimento e a coisa foi se multiplicando. Hoje temos praticamente 30 igrejas espalhadas em Sobral, nos bairros de Sobral e nas cidades circunvizinhas. Deus tem dado proporção abençoada, tem a cada dia acrescentado o número de pessoas. O foco desse ministério tem sido as pessoas excluídas, marginalizadas, pessoas pervertidas, né, pela sociedade, excluídas pela sociedade. E nós temos trabalhado em cima desse público, né, dependentes químicos, pessoas drogadas, alcoólatras, enfim. O nosso alvo tem sido esse. A periferia de Sobral tem sido os distritos de Sobral e as cidades circunvizinhas. Temos crescido, graças a Deus. Hoje estamos aí em torno de 2.500 almas. O trabalho na cidade de Forquilha ganhou proporções grandes, né, maiores, ao ponto de que não havia ponto que coubesse o tanto de gente que Jesus mandava. Então a gente foi alugando ponto e o povo vindo, alugando pontos maiores e o povo vindo. Chegamos a um ponto que tivemos que ir para a rua. Aí inventamos lá na cidade de Forquilha o chamado Beco da Vitória, onde se aglomerava muita gente. Pessoas da classe A, B e C. Todo mundo ia para ter um encontro com Cristo, para ouvir uma palavra, para ter uma intimidade, enfim, para se cumprir o que está escrito na palavra de Deus, quando o Senhor Jesus diz: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E de fato, Deus aliviou muita gente, porque o trabalho ganhou uma proporção extraordinária. Foi quando então eu pude perceber que Deus queria mais, que Deus tinha algo muito maior do que eu pensava, do que eu queria. Eu sentia Deus falando dentro de mim, dizendo: eu quero mais. E pode ser mais. Foi quando eu abracei essa chamada, foi quando eu abracei esta visão. Então, abdiquei, abri mão da igreja em Forquilha e vim para Sobral. Até porque Forquilha é uma cidade de pouco mais de 20 mil habitantes. E Sobral, uma cidade para mais de 200 mil habitantes. Então eu pude começar a entender o que Deus de fato queria com a população, com os moradores, com as pessoas excluídas de Sobral. Foi quando então me entreguei esse chamado, a esse projeto de abdicar da cidade de Forquilha pela cidade de Sobral. Foi quando a gente veio para cá. E ao chegar aqui na cidade de Sobral, não foi fácil. Começamos tudo do zero, sem nenhuma pessoa para nos ajudar. E Deus dizendo a todo instante: é por aqui, o caminho é esse aqui, nos dando um direcionamento. Foi quando tudo começou a acontecer. E aí vinham as almas trazidas. A gente sente que não é pelo homem, é por Deus. Porque as pessoas vinham e se achegavam e se aglomeravam. E a gente ia trocando pontos pequenos por outros maiores, e aqueles que até então eram maiores se tornavam pequenos. Com o passar dos dias, dos meses, se tornavam pequenos. Foi quando então Deus me fez ver a necessidade que havia num bairro aqui de Sobral chamado Nova Caiçara. Abraça aquele bairro. E eu fui para aquele bairro. Lá a luta foi grande. Porque aquele bairro era um bairro muito marginalizado, excluído da sociedade. Era um bairro onde as pessoas não tinham esperança de um futuro melhor. Não tinham uma certeza de uma vida melhor. Então o Espírito Santo de Deus me direcionou para mim ir para aquele bairro.
Então Deus nos deu esta visão de a gente procurar adquirir um terreno para construir uma igreja. Até então eu pensava que era coisa pequena. Mas ao chegar lá, Deus mais uma vez nos abriu a visão e nos mostrou que tinha que ser um ponto de grandes proporções. Tinha que ser algo grandioso. E ali veio então o nome, Mega Templo, a casa de todos os povos. Deixa o meu vento te levar para um novo lugar, para onde tu não sabes, é uma novidade, é parte do que eu prometi. E não precisa temer, pois eu serei com você. Te encherei de sabedoria, te encherei de conhecimento, e a minha graça não se apartará de você. Eu estou sentindo que está chegando uma novidade pra minha vida. É uma promessa antiga, esperada, desejada, tão chorada, que está chegando. Uma novidade, uma novidade. E não precisa temer, pois eu serei com você. Te encherei de sabedoria, te encherei de conhecimento, e a minha graça não se apartará de você. Eu estou sentindo que está chegando uma novidade pra minha vida. É uma promessa antiga, esperada, desejada, tão chorada, que está chegando. Uma novidade, uma novidade. Estou me levantando, teu tempo está chegando. Fiel fostes no pouco, e sobre o muito te colocarei. Estou me levantando, teu tempo está chegando. Fiel fostes no pouco, e sobre o muito te colocarei. Estou me levantando, teu tempo está chegando. Fiel fostes no pouco, e sobre o muito te colocarei. Estou me levantando, teu tempo está chegando. Fiel fostes no pouco, e sobre o muito te colocarei. Uma novidade pra minha vida. É uma promessa antiga, esperada, desejada, tão chorada, que está chegando. Uma novidade que está chegando. Porque de fato a intenção é esta, é fazer com que todos os bairros de Sobral vá para lá, com que todas as pessoas se sintam acolhidas, que todas as pessoas se sintam abraçadas, que todas as pessoas se sintam amadas por Deus. Quando Deus nos revelou esse projeto no nosso coração de ser ali no Residencial Nova Caiçara, a princípio, na aquisição do terreno,
a gente poderia adquirir um terreno em outros bairros de Sobral, sem dúvida. Mas Deus nos trazia de volta para o Caiçara, dizendo, é aqui o lugar. Porque, acima de tudo, a gente via que Deus queria um trabalho voltado para aquela comunidade, para o resgate daquela comunidade, para as pessoas tão sofridas e excluídas da sociedade. Por isso que a gente colocou o nome de Mega Templo, a casa de todos os povos. Porque a intenção é trazer todos os bairros de Sobral para dentro do Mega Templo, a casa de todos os povos. Então, como vou construir uma obra tão grande como esta? Para isso eu adquiri inspiração na Bíblia. Deus me direcionava sempre na palavra dele. Quando ele me levou para Neemias. Neemias era um simples copeiro, mas Deus lhe chamou para ser um construtor. Construtor de um grande muro em Jerusalém. Então eu adquiria inspiração e confiança quando eu olhava para a palavra de Deus. Outra inspiração, Noé. Noé também foi chamado para um grande projeto, para ser construtor de uma arca, que viria salvar um eito de animais e sua família. Então foi através da palavra de Deus que eu comecei então a adquirir força e confiança para tamanho projeto. Porque um projeto nesta magnitude não dava para mim. As minhas forças eram pequenas, eram poucas, diante de um projeto tão grande como esse. Então foi aí que Deus me encorajou, e encorajou a equipe que está comigo. A comunidade de Cara abraçou o projeto quando foi revelado, porque a comunidade, dia após dia, crescia aceitando a Cristo, confessando a Jesus como Senhor e Salvador. Então não ficou difícil da comunidade abraçar o projeto. Estamos construindo o Mega Templo, a casa de todos os povos, um dos maiores templos da região norte do estado do Ceará. Esse templo é de 3.500 metros de área construída. Depois de pronto, vai ter capacidade para 5.000 pessoas sentadas, porque ele mede 30 metros de frente por 80 de fundos. Embaixo nós temos um estacionamento no subsolo, com 15 metros de largura, com 80 de fundo. Lá vamos fazer várias salas. Salas para crianças, salas para atender refeitório. Vamos fazer também salas para realização de casamentos comunitários na comunidade. Vai ter também salas para a gente realizar cursos de corte e costura, cursos profissionalizantes do tipo corte de cabelo. Vamos trazer também o hemócio para atender a comunidade, para que a comunidade possa doar sangue. Vamos também realizar, dentre outros muitos trabalhos, como também sala para crianças tocarem, aprender a tocar com instrumentos musicais. Então o projeto ele abrange toda a comunidade, não só do residencial Nova Caiçara, como também dos terrenos novos e de toda Sobral e região norte. Então um projeto grande, bacana, bem ousado, bem dinâmico. A pergunta que ficava no ar é como construir uma tão grande obra como essa? Essa pergunta me martelava dia e noite. Mas deixa eu contar uma história. Uma certa feita, eu estava evangelizando o bairro das Pedrinhas, um bairro bastante conhecido aqui no centro da cidade de Sobral. Eu estava evangelizando por volta de quase meia-noite e, ao mesmo tempo, fazendo uma consagração nas esquinas, porque a gente trabalha com isso, melando de óleo as esquinas e determinando que as pessoas que passam pelas esquinas, que todo o mal sobre a vida deles seja quebrado, que toda força espiritual maligna sejam quebradas. Pois bem, a gente estava lá evangelizando e ao mesmo tempo consagrando as esquinas, e um rapaz de 18 anos de idade que há 4 anos mendigava. 4 anos mendigava. E há 8 meses sem tomar um banho. Ele viu eu colocando as mãos ali numa daquelas esquinas. Ele foi lá, após a gente sair, ele foi lá, colocou as mãos sobre o óleo a qual eu tinha colocado, e ele então disse que sentiu algo diferente.
sentiu um toque, um chamado de Deus em sua vida e que tinha um desejo de ir conhecer o trabalho da gente e de que forma a gente pregava e o que a gente anunciava. Pois bem, aquele rapaz no dia seguinte estava num de nossos cultos e ali ouviu uma palavra e veio a se converter. Se converteu ao Senhor Jesus Cristo depois de 4 anos mendigando, depois de 8 meses sem tomar um banho. A transformação na vida daquele rapaz foi avassaladora. Ele que até então, largado, abandonado naquela situação, desprezado, sem ter família, sem ter ninguém por ele. A sociedade então tinha virado as costas. Eu paro para pensar um pouquinho, porque eu também tenho família. Eu tenho uma filha de 18 anos, inclusive. E eu jamais queria ver uma filha minha numa situação como essa. É uma situação humilhante, depravante. Né? Uma humilhação, é uma situação triste. E aquele homem, depois que ouviu a palavra de Deus, ele se converteu ao Senhor Jesus. Teve a vida transformada. Veio ele a casar, hoje é pai de família e é diácono na nossa igreja. Tempos mais tarde eu passei com ele no centro de Sobral, ali na Avenida do Arco do Triunfo, em Sobral. E os comerciantes que viam ele pedindo comida nos pratos, incomodando os clientes nas calçadas, quando viram ele, não conheceram. Quando viram ele ali de cabelo cortado, muito bem banhado, pronto, engravatado, com a gravata de obreiro no peito, aleluia. Os comerciantes então ficaram ali encantados com aquilo e perguntavam: é tu mesmo, fulano de tal, que um tempo atrás passava aqui, colhendo alimento, perturbando os clientes aqui por alimento? E ele disse: sou eu mesmo. E o que foi que houve contigo? Ele disse: eu conheci o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus me libertou, me transformou e me tornou no que eu sou hoje. Então, testemunho como esse fez com que vários comerciantes do centro de Sobral viessem abraçar a construção do megatemplo. Inclusive, quando trouxemos a Damares para Sobral, por 2 vezes, comerciantes do centro me deram toda a despesa em termos de hotel e refeição. Foi tudo por conta dos comerciantes ali do centro, do Arco do Triunfo, por causa justamente desse testemunho que ficou, né? Esse que deixou eles encantados. Faz o elo do carbono ao diamante. Fez você a joia linda mais brilhante. Em outra ocasião, parecida com esta, era mais ou menos meio-dia, sol quente, de rachar, e de repentemente chega na nossa igreja um pai de família angustiado, triste. Ele chega deprimido, com a sua esposa dentro de um carro amarrada de corda. E junto no carro, com ela, vinha também as filhas. E ali a gente procurou saber o que era aquilo, porque nós estávamos num clamor do meio-dia. A gente estava fazendo 12 dias de clamor meio-dia. E ali, quando de repentemente aquele pai angustiado entra na igreja pedindo ajuda, pedindo socorro, que a sua esposa já tinha sido levada para manicômio, já tinha sido levada para esse tipo de coisa, e ela não se libertava. E aí o que aconteceu? Ali a gente trouxe aquela mulher para dentro da igreja, e o fato era triste, essa cena eu não esqueço nunca. Eram 4 filhos que ela tinha, 3 mulheres e um homem. E talvez o mais velho a mais velha tivesse uns 20 anos. E o caçulo, que era o homem, tivesse ali talvez uns 13 anos. Então ali eu fiquei chocado com aquela cena, porque os filhos em desespero, vendo a sua mãe naquela situação, ela toda roxa, toda inchada, como se tivesse apanhada, mas era por causa dos amarradinhos, porque nada dava jeito. Davam um medicamento para a mulher, levaram para psicólogo, levaram ela para várias coisas e nada tinha jeito. Então as pessoas diziam: leva para a igreja, porque lá Jesus faz a obra, Jesus vai curar. E foi quando ele então trouxe a esposa para a igreja, e diante daquela cena, eu confesso, até hoje não tem como esquecer. Os filhos
chorando os prantos por causa daquela situação de ver sua mãe amarrada por causa de espíritos malignos que aprisionavam aquela mulher. Então ali a gente, pela misericórdia do Senhor, pela força de Deus, realizamos um trabalho bacana naquela mulher, em nome do Senhor Jesus. Aquela mulher foi liberta e é ela que chegou amarrada, agora ela sai solta, os filhos tudo abraçando, e o marido dela era um empresário, dono de uma revenda de carros na cidade de Sobral, e diante daquilo que ele viu, ele abraçou também a construção do megatemplo. Naquele mesmo instante, o marido dela chega até a mim e diz: o que eu posso fazer como forma de gratidão para honrar essa igreja? Eu disse: nós estamos construindo um megatemplo. E ele disse: eu vou mandar a minha oferta de gratidão. E dias depois começaram a chegar materiais, e assim as pessoas iam doando por meio de testemunhos como esse que contei, dentre outros. Tem mais um parecido com esse, muito interessante. Esse que eu contei agora de um homem rico, que tinha condições. E o que dizer de um senhor que com 82 anos de idade, esse com 82 anos de idade, juntava moedas em sua casa, porque ele era aposentado, não tinha condições de trabalhar, ele não podia trabalhar na obra, não podia levar um balde de concreto, ele não era pedreiro, ele não era servente. E um certo dia eu estava no megatemplo construindo com os irmãos, e aquela pessoa me chamando aos gritos. Eu caminho em direção a ele, quando eu chego na porta ele diz: olha, apóstolo, queria muito eu poder trabalhar, poder ajudar a construir a casa de todos os povos. Mas infelizmente eu não posso por causa da minha idade, eu estou cansado, eu estou já de idade. Então como eu não posso trabalhar, eu juntei moedas durante 8 meses. Moedas de R$1, de 50 centavos, de 25 centavos, até de 10 centavos dia. Ele juntou, e ali ele trazia nos braços como se fosse um filho. Era quase 7 quilos de moeda. Aquela cena não tem como esquecer também. Estão todas gravadas em minha mente, todas gravadas. Porque, inclusive, a equipe que trabalhava comigo chegou a se emocionar, todo mundo chegou a chorar quando viu aquela cena de um senhor de mais de 80 anos de idade juntando moeda no intuito de ver aquela casa que não é minha, mas sim do povo, sendo erguida e construída. Então, é através de testemunhos como esse, de gratidão a Deus, que faz com que esta obra esteja sendo construída. A construção do megatemplo é um grande milagre. Eu costumo dizer que é Deus purinho no negócio. Para você ter uma ideia, lá chega doações da própria comunidade. Casa, carros, motos, carradas de areia, carradas de pedra, varas de ferros, sacos e mais sacos de cal, enfim, chega material direto, carradas de tijolo, doações de tijolo, irmãos se reúnem e entre eles se combinam de comprar uma carrada de tijolo. Há um fato bacana aqui. Outro dia desse, uma senhora chegou para mim e disse assim: apóstolo, quanto custa um milho de tijolo? Eu disse: uns R$400. E ela disse para mim: sim, é. Eu disse: por que você quer doar um? Ela disse: não, quero doar uma carrada. Eu fiquei pasmo com isso, porque quando eu olhei para aquela mulher, eu olhei aparentemente uma pessoa simples, sem condições nenhuma. Uma chinelinha de dedo nos pés, o cabresto de uma cor, outra de outra, mas doando. Ela disse: eu tenho condições de doar, porque eu sei que esta obra não é sua, é nossa. É para que as comunidades venham para cá e sejam aqui por Deus abraçadas.